Vamos lá? Podemos ir? Beleza. Vamos embora. Vamos lá. 3, 2, 1. Fala, Tubi! Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje. Errei. Travei. Nunca errei a introdução. Nunca na introdução. Nunca errei. Mas vamos, Não, né? 3, 2, 1. Fala, Tubi! Como é que vocês estão? Teacher Reis aqui mais uma vez em mais um episódio do Tubi Entrevista, onde eu trago convidados para compartilhar com vocês experiências de viagens, trabalho, intercâmbio em diferentes partes do mundo e como eles se adaptaram com o inglês, com os idiomas, com diferentes culturas e diferentes pessoas. E hoje eu estou aqui com um convidado muito legal que é o Haroldo. Haroldo, muito obrigado pela participação. Ele morou no Oriente Médio, na Ásia, e vai aqui participar com a gente, contar a experiência dele. E, como agradecimento de praxe, presentei uma camisa do Tubi para ele. Espero que você goste. Muito obrigado. Aí, um presentinho para ter de recordação dessa entrevista. Obrigado. Valeu. Então, Haroldo, começando aqui, você morou na Ásia, no Oriente Médio, né? Onde você morou primeiro? Como que você foi parar lá? Como é que foi? Como que desenrolou essa situação? Primeiro, obrigado pelo excelente convite. Foi através da Júlia, né? Sim. Tia Lídia. A Lídia. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um projeto bacana. Dá oportunidades para todas as pessoas, especialmente os jovens, né? Sim. A ter um norte com relação a essas experiências no exterior. Eu espero poder contribuir. É um prazer, amor. Muito obrigado. Bom, eu sou engenheiro metalurgista, então na minha profissão eu fui galgando vários degraus na carreira até chegar na área comercial, na Samarco. Eu trabalhei durante 19 anos lá e por conta dessa oportunidade de vender produtos da empresa para fora, para o exterior, no caso pelotas de minério de ferro, né? Eu fui convidado a compor o time do mercado asiático. Legal. Com base em Hong Kong, né? E eu fiquei lá por 3 anos e meio. Eu tinha ido em 2002 primeiro, sozinho, numa missão técnica, e fiquei rodando várias empresas na China, portos da China, e divulgando, né, o nosso portfólio de produtos. E no primeiro semestre eu fiquei durante 3 meses direto lá. E depois, no segundo semestre, 2 meses. 3 meses. O pessoal gostou e me fez o convite de mudar para lá com a família. Definitivo. Definitivo. Então, em janeiro de 2003, nós nos mudamos para Hong Kong. A minha esposa é engenheira civil, a Adriana, e o Leandro, que hoje está com 24 anos, ele estava com 5 anos na época, e o Gustavo não estava nem falando ainda, já está com 20, ele estava com 2 aninhos só. Que legal. E como é que foi o primeiro pensamento de vocês, assim, vocês ficaram apreensivos, porque do outro lado do mundo, questão de fuso horário, cultura, como é que foi esse primeiro sentimento quando vocês descobriram que em definitivo? Primeiro, para grande parte da família, Hong Kong passou a existir no mapa, porque pouco se ouvia falar naquela época, né? Hoje, com os meios de comunicação, a gente está mais ligado em tudo, né? Mas em 2003 não era tanto assim e tinha aquela curiosidade, né? Onde que fica, quanto tempo que é de voo. Isso assustou especialmente os meus pais, na época ainda eram vivos, e a primeira coisa que eles fizeram foi assim: você está a fim de ir, vai ser bom para você, para sua família, você tem nossa bênção, né? Eu achei isso bacana da parte deles. A minha esposa estava como engenheira em Anchieta, no Espírito Santo, onde a gente morava, e ela teve que deixar a profissão dela para ir atrás desse projeto, né? Muita gente chamou de aventura porque é do outro lado do mundo, né? Mas como eu já tinha ido lá, fiquei por 2 oportunidades morando lá sozinho, né? Eu já sabia o que me Já tinha uma base para acolher os outros, a adaptação ser um pouco mais fácil, né? Exato. Em relação a essa adaptação, como é que foi? Quais idiomas vocês falavam lá? Era o inglês? Vocês tiveram que aprender o mandarim? Como é que foi isso? Hong Kong foi uma colônia inglesa durante 150 anos, né? E em 1997, a Inglaterra devolveu para a China com a condição de ficar 50 anos, ou seja, até 2047,
ainda como uma área especial de administração independente. Mais recentemente isso tem diminuído, a China está tomando mais, vamos dizer, espaços na democracia de Hong Kong. Então, ela se transformou num hub, né, num centro de mercado. Então, lá tem muitos estrangeiros. Sim. A população hoje deve estar na faixa de 9 milhões, devia ter aí mais ou menos 1 milhão de estrangeiros, né? E, assim, muitos restaurantes, escolas internacionais. Eu já tinha inglês com mais fluência, né, do que a minha esposa, mas ela fez um curso intensivo lá e os meninos foram aprendendo, né? A criança aprende muito rápido. Sim, eles já foram crescendo, aprendendo diretamente inglês. Foram alfabetizados lá, numa escola canadense, né? Num bairro cheio de japoneses. Então, você vê a diversidade que já tinha naquela época, né? Para eles foi excelente, né? Ter acesso a essa cultura. E eles já também tiveram contato com diferentes sotaques, diferentes formas de falar inglês, né? Como é que foi isso? Até para você também lidar com pessoas que falam inglês de diferentes partes, de diferentes formas, como é que foi isso? Exatamente. Como é muito perto da Índia, lá tinha muitos indianos, australianos, que são, assim, na minha visão, os sotaques mais fortes, né? Para você que está, vamos dizer, colocando os pés no exterior pela primeira vez, poder compreender com agilidade que precisa de uma conversação. O indiano, principalmente. O indiano fala muito rápido, são muitas palavras por minuto, e o australiano um sotaque mesmo de um ovo quente na boca, né? Então, mas aos poucos você vai acostumando. Eu fiz MBA lá. Olha que legal. E no meu grupo de MBA tinha um australiano, um indiano, uma chinesa que era natural dos Estados Unidos e um de Hong Kong, né? Então, Hong Kong mesmo, ele, como o idioma lá é um idioma cantonês, não é o mandarim, diferente. do borderland, né? Da China continental. Então, o inglês dele já era um pouco puxado para o sotaque de Hong Kong, o sotaque de cantonês, mais com a boca mais fechada. No dia a dia, era um pouco difícil quando você pegava um táxi e ele não falava inglês, você tinha que recorrer ao rádio do táxi para chamar a central e falar onde que você estava querendo ir. Com o tempo a gente aprendeu a falar, né, com um mínimo de sotaque, né, o destino que era o nosso endereço. Legal. Né? Então a gente foi adaptando aos poucos. Sim, então, para quem tem... Muitas pessoas elas reclamam, né, quando elas têm um contato diferente com o sotaque, quando elas estão aprendendo inglês, falam assim, mas o inglês britânico eu não consigo entender, eu estou acostumado com o americano e tal. Então você acha que você viveu, né, que com a experiência, com o costume, a gente consegue entender a gente consegue compreender com mais facilidade, né, os outros sotaques. Exatamente. Quando a gente fala inglês, a gente acha que o outro brasileiro falando inglês não tem sotaque, mas nós temos o nosso sotaque. Sim. E é uma coisa que a gente deve se orgulhar, né, porque você não perde as suas raízes. Você vê um italiano falando inglês, você sabe que é da Itália. Um francês falando inglês. Então, eu acho que a gente não precisa ser completamente fluente para entender e ser compreendido, né? Vai ser muito difícil, a não ser que você seja um nativo daquele país e aprendeu desde criança, né? A falar sem qualquer sotaque, né? Que você carrega do seu país. Não vejo problema uma vez que você aprenda direitinho a gramática, toda a teoria, né? Vocabulário rico, expressões idiomáticas, né? Interessante porque o brasileiro ele tem essa ideia de não valorizar quando a gente fala inglês. A gente preza muito os outros quando eles aprendem português e tal, mas quando a gente vai falar assim mesmo, eles não dão valor, assim, né? A gente não se orgulha de ter esse sotaque próprio. A gente quer ser aquele inglês perfeito, igual ao americano, igual ao nativo. Então acho que isso realmente faz falta para o aprendizado e tira um peso também da pessoa, né? Quando ela quer aprender. Exatamente. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha. Uma vez que você esteja falando a palavra correta, no tempo verbal correto,
gramática toda certinha, o sotaque é o menor dos seus problemas. Sim, beleza. Aí quando você chegou lá, você e sua família, o que vocês mais sentiram falta de primeira? Então, nós tivemos a sorte de que um sobrinho meu se ofereceu para ir com a gente. Legal. Ele tinha 21 anos na época, ele fazia turismo, né? Então ele se ofereceu para ir e ajudou a gente demais, porque no início é escolher escola, lugar para morar, né? Então tínhamos que comprar móveis e eu estava assim, eu já cheguei na empresa viajando para a China direto, era o meu mercado, né? Sim. Normalmente a gente viajava na segunda noite e voltava só sexta-feira. E a empresa estava expandindo uma usina, ampliando a produção, então tinha que viajar direto. E a dificuldade é porque, como você é novo naquele local, você não sabe onde que tem as melhores coisas, as coisas mais baratas, mais fáceis, de melhor qualidade. Sim. Né? Acaba que a gente encontrou a IKEA, a gente fala IKEA aqui, né? E que nos ajudou bastante, né? A comprar dos móveis, facilitou etc, né? bastante a nossa vida. E aos poucos você vai conhecendo conterrâneos, né? Brasileiros que já moram lá. Sim. Você vai no consulado brasileiro, é uma coisa que eu acho também importante para quem vai viajar, saber onde que é a embaixada, o consulado, se naquele país tiver. Porque lá eles vão te dar muitas dicas. Sim. E você vai se sentir mais em casa e mais seguro de fazer as coisas. Não tem que inventar a roda. Sim, Né? esse Então, é amigos e o consulado. O consulado é uma coisa que eu acho que ninguém pensa, né, quando viaja, assim, nunca tem essa curiosidade, uma coisa que pode ser um ponto de apoio muito importante, né, que são pessoas que já moram lá há mais tempo e têm o conhecimento da cultura, né? Exatamente. Beleza, mas trabalhando de segunda a sexta, como é que foi para sua família, assim, você ficava longe de semana e vinha só ao final de semana? Pois esse foi um ponto que impactou bastante no início. Eu ficava com aquela sensação de que não estava dando apoio, né, para minha mulher, mas em especial meu filho, que estava com 5 anos, ele já tinha um pouco mais de noção das coisas, né? Sim. E ele ficava sozinho na sala de aula com os outros coleguinhas dele, mas toda hora eu saía para ver se a mãe dele estava lá fora, né? Para ter segurança que estava tudo bem. Até passar essa fase foi meio complexo, meio estressante. Essa fase de adaptação, eu acho que é natural para todo mundo, né? Depois a gente foi se acomodando, conhecendo melhor a cidade. A gente não tinha carro lá, era tudo transporte. E a estrutura da cidade oferece todos esses... Tudo. Você tinha público, ônibus de 2 andares, de 1 andar, você tinha ônibus pequenininho de 16 lugares, você tinha o tram, né, que é antigo, que corta a cidade toda, e o metrô de lá, que é uma coisa fenomenal, né? Tinham 5 níveis de metrô e funcionava como relógio. Também é uma ilha relativamente pequena para 9 milhões, né? Então tem que funcionar muito bem. E muitos táxis, né? Tá com uma oferta de táxi muito grande. Então a gente não tinha carro lá. Legal. Em relação a isso, quais eram as principais diferenças entre morar lá e o Brasil? Assim, era a infraestrutura das cidades? Era o que ela ofertava? O que era? Olha, a gente ficou muito encantado com a organização. Primeira coisa, a limpeza da cidade. Você não via um papel de bala no chão, sabe? E a disciplina para atravessar ruas, você não via ninguém atravessando a rua em sinal vermelho para pedestre, né? Ninguém falava alto, tinha aquela coisa do horário, né? Que é tudo muito corrido, uma cidade muito cosmopolita, tem muitos prédios, né? Sim. Eu até convido os internautas, né, a darem um passeio virtual por Hong Kong. Lá é maravilhoso mesmo. Então a gente ficou muito deslumbrado com esse início, né? Os prédios todos iluminados à noite, todos coloridos, né? E a gente já chegou em janeiro pegando em fevereiro um ano novo chinês. Ah, que legal. E foi o ano do cavalo, marcou bastante para nós. Uma festa bem grande, né? Nossa, é maravilhoso. Os prédios todos ficam iluminados com o animal daquele ano, né? São 12 animais.
Então, aquilo tudo ali fascinou a gente demais, né? Foi um choque positivo, né? Acabou que ajudou também, né, na adaptação, com certeza, né? Exato. Então a gente foi convidado por outros amigos para ir junto com eles, assistir as comemorações. No prédio que a gente morava vinha também ações culturais, a dança de tigre, foi muito bacana. E você foi em janeiro também, né, na época do Ano Novo Chinês, mas também era inverno, né? Como é que foi o clima? Lá é parecido, faz muito frio, como é que é? Então, como eu tinha ido no ano anterior sozinho, eu já estava mais ou menos estudado com relação ao clima, então a gente foi bastante preparado, né? Lá não neva, mas como é rodeado por mar, é um vento frio muito grande, sabe? Então tinha que usar aquele tapa-ouvido, né? Entendi. E muita touca, né? O vento é um vento cortante. Tem muitas correntes, né? Isso. Tanto do mar quanto do vento que... Exatamente. Dava aquele aspecto da sensação térmica mais fria do que o termômetro mostrava. O vento sempre é o que, quando faz frio, é o que faz realmente sentir frio. E em relação à cultura, teve uma pergunta muito interessante de uma seguidora que ela perguntou como é que é para a mulher viajar sozinha para lá. Tanto em Hong Kong quanto também no Oriente Médio, é seguro? Porque são cidades mais globais, como é que é essa coisa da cultura e etc? Em Hong Kong eu nunca ouvi falar sobre nenhuma restrição, nem cultural, nem de deslocamento de mulher viajando sozinha, até porque eu tenho muitas primas que já foram para lá estudar, né? E nunca relataram nenhum problema com relação a isso não. Já no Oriente Médio, são vários países diferentes. Se a gente for falar aqui de Dubai, de Bahrein, é uma situação. Se for falar aqui de Kuwait, da Arábia Saudita e Oman, é outra. Totalmente diferente. Aí é mais restrito, né? Você tem que ter... normalmente eles esperam que um homem esteja viajando com você. Né? Você sendo estrangeira, aí é um pouco diferente, né? Você vai ter um tratamento diferente, né? Mas não é aquela coisa muito amistosa, não. Eu nunca fui na Arábia Saudita, mas a mulher não entra lá sem a burca, sem... Tem que ter todo o aparato e explicando o motivo que ela está indo para lá. Também tem que ter isso, né? Totalmente dependente. Bahrein já é totalmente aberto, você paga um visto, né? Um visto de turismo. Ele é um visto que dura 3 meses, você paga hoje, com o dólar que está hoje, dá mais ou menos uns R$380. Não é caro. Não é caro não, é porque lá é o Bahrein Dinar, a moeda lá, né? O Dinar, ele custa $2,65. Um Bahrein Dinar compra $2,65. E com o câmbio agora real, o dólar está muito alto, né? Um dinar está dando R$15. Uau! É uma diferença um pouco grande, né? A gente já assusta com a diferença do real dólar, esse aí exatamente. É um pouco maior. Então, nessas cidades globais, assim, a mulher estrangeira que viaja, então ela tem uma liberdade maior, assim, né? Como Dubai e Bahrein, que são lugares que tem muitos turistas, uma cidade bem globalizada, não teriam problema, assim, né? Em relação à roupa também. Roupa também. Dubai em especial, que virou um hub, né, de voos internacionais. Antigamente, na época que eu viajava mais para a Ásia, indo e voltando, né, a gente sempre fazia por Frankfurt, na Alemanha, e alguns outros amigos faziam por Berlim, mas agora é tudo Dubai. Vai direto, né, com essas empresas grandes, né, tem a Qatar, a Etihad. Exatamente. A Etihad parou de voar Brasil, mas Emirates continuou voando. São empresas aéreas super profissionais, serviços excelentes. Serviço excelente, né? Diferenciado, realmente. Lá tem, por exemplo, a Emirates tem orgulho de dizer que na tripulação desse voo são 18 idiomas que a gente fala. Uau. Né? Então estão realmente preparados para atender o mundo inteiro. Sim, sua experiência de viagem não começa só quando você chega, já começa quando você embarca no avião, né?
Toda aquela coisa do serviço diferenciado, até um luxo que a gente pode dizer, né? Então, essa viagem para o Oriente Médio começa da hora que você pisa no avião até a hora que você sai dele, né? A sensação de entrar no avião para a primeira vez que viaja para fora, ela é inesquecível tanto quanto a experiência que você vai ter lá fora, porque você sente aquele alívio, ufa, deu tudo certo, tô indo, né? Com aquela expectativa lá nas alturas. Foi criada, né? Por tanto tempo, né? Quanto mais perto vai chegando, você vai ficando mais apreensivo. Exatamente. E assim, mesmo depois de viajar muito, né? Eu, por exemplo, conheço 33 países. Okay. Então, mesmo assim, mesmo você estando acostumado e tudo, cada viagem tem a sua particularidade, né? E se você souber aproveitar isso com uma visão de quem vai estar, mesmo repetindo o mesmo país, mas vivenciando situações diferentes, vale como a primeira vez. Sim, né? Realmente, legal. E desses países, assim, foi algum do Oriente Médio, foi Hong Kong na China que mais, assim, que você mais gostou, que você fala assim, esse com certeza é o lugar que eu mais gostei de ir, que eu voltaria quantas vezes fossem assim possíveis, qual país seria? Olha, na Ásia, tirando a China, que tem toda uma história de 5.500 anos, né, você tem que decidir qual China que você vai visitar, né? Porque você pode optar pelo turismo mais famoso, né, da Grande Muralha, de Xangai, essas coisas todas, ou optar por ir para o sul, mais natureza, aquelas montanhas maravilhosas, cobertas por rios, e templos fantásticos, né? Agora, em Hong Kong você acha muito de quase tudo isso aí. Apesar de ser mais moderna, né? Com mais prédios, lá também tem diversão para todas as idades. Tem restaurantes fantásticos, tem Disney. Legal. Né? E parques para você passear, templos antiquíssimos também. Tem o maior restaurante flutuante do mundo. Que legal. Muito bacana. E a vantagem de ir para lá é porque lá fica perto também de outros lugares muito interessantes no Sudeste. Né? Você pega um ferry boat, você vai para Macau, legal. Você vai para o Vietnã, né? Você pega um voo de 3 horas, você está na Indonésia, em Bali, né? O sul da China tem praias maravilhosas. Que pouca gente sabe disso, inclusive. Pouca gente sabe. Tem uma praia lá chamada Sanya, com Y, que é maravilhoso. Você olha a foto, você acha que é Cancún. Que isso, né? Como se fosse na Indonésia, Filipinas, né? Essas praias. A Samarco organizou um encontro técnico lá para clientes, né? Então eu tive lá uma semana inteira estudando aonde que ia ser o seminário técnico, depois nós fomos ficando quase 15 dias direto lá. E assim, aproveitamos também as praias, assim, você não fala que é China. Né? Hotéis de primeiro mundo e tal, era clássico. Porque acho que as pessoas têm uma visão da China como lugar antigo, né? Não é? Por mais que tenha essas mega cidades hoje em dia de fábricas, empresas grandes, mas acho que as pessoas têm ideia da pobreza, eu acho, né? Que é um lugar que é antigo, um pouco preservado. É verdade. A China, como todo país continental, ela tem suas distorções, né? Eu acho que é como um todo, a região costeira, né? É mais populosa, você vai caminhando para o oeste, para o interior, você vai vendo mais distorções, pobreza e tudo. Mas eu estava lá quando a China, o dragão chinês acordou, né? 2002, e essa China que nós estamos vendo hoje aí começou a se desenvolver lá atrás, na época que eu estava. Então, teve uma determinada época de 2005, se eu não me engano, foi junho, julho, eles estavam ou construindo ou reformando 50 aeroportos. Justamente para já começar toda essa transformação, né? Investimento em massa. Porque era tudo preparação para a Expo 2010 e antes para a Olimpíada de 2008. 2008, né? Com certeza uma influência muito grande. Mexeu com o país todo, né? Então esses países que vão ter eventos grandes assim são aprovados orçamentos, né? De uma forma mais fácil. Tem menos corrupção, né? Do que em outros lugares, porque
é um regime comunista, tem um governo central só, então eles controlam de uma forma mais ostensiva. Mas a China de lá para cá continuou crescendo 2 dígitos durante uma década inteira. É absurdo, né? Completamente. E em relação, você foi como engenheiro, fez engenharia metalúrgica, e quais são outros empregos que são muito ocupados por estrangeiros lá? Como é que é essa gama de trabalho? Quais empregos assim são ocupados mais por estrangeiros? Quais não são tanto, são mais nativos? Como é que é o mercado de trabalho lá? Pois é, lá a gente teve a oportunidade de, além de outros colegas da mesma indústria de mineração, conhecer também colegas de banco, diretor do Banco do Brasil, Bradesco, eles têm agência lá também. E são bancos de investimento, né? Então não importa onde eles estejam, tem sempre um representante buscando oportunidades de oferecer crédito, né? Então a parte financeira, bancos e investimento, é muito forte nessas regiões. Uma outra profissão que está ganhando terreno lá fora é de advogado, né? A área jurídica das empresas cresceu muito, ganhou importância, e também quando se trata de curso de administração, você pode ser um vendedor de produtos sendo da área de administração, né? Então você vai lidar com contratos, você vai lidar com negociação, né? E também na área de compliance, que mais recentemente teve também um crescimento de importância, né? Em função da Lava Jato. Os outros países todos estão bastante adequados a esses princípios, né, de gestão mais responsável, né? Então a área de compliance ganhou muita força nas empresas. Legal, então seria mais essas áreas assim, de expansão, né, que como eles estão cada vez mais expandindo o país, criando mais cidades, essa área de construção, vamos supor, e financeira seriam as mais fortes, assim, né? Exatamente. Se você está numa empresa, por exemplo, de classe mundial, que vende produtos que são mais conhecidos no mercado, aí você já está com uma ponte já pronta, você precisa investir no inglês, se destacar na sua matriz, que é aqui no Brasil, né? E acompanhar, eu acho que é importante, tudo que está acontecendo nas outras empresas. O LinkedIn é uma excelente ferramenta. Para pesquisar e bastante, o que está acontecendo. Bastante conexão. E você vê o que está acontecendo em termos de modernidade. Né? Que está em alta, né, no momento. E oportunidades, claro. Sempre pinga uma oportunidade. Né? E a base de tudo é você saber falar inglês. O inglês é o fundamental. Se não souber falar inglês... a chance fica bem pouco, quase zero para gente. A frustração vai ser grande. Você vai criar aquela expectativa de ir para fora. Se você não se comunicar... Por exemplo, nessa minha ida para o Oriente Médio, né? Eu estava na ArcelorMittal, Mineração Brasil, como gerente geral de vendas, mas os investimentos na área de mineração estavam caindo, eu já estava incomodado com aquilo. E um headhunter me contactou via LinkedIn. Legal. E a gente começou a conversar. A oportunidade era para morar lá durante 2 anos, depois renovar mais 1 ano ou 2. E eu iria tomar conta de comprar matérias-primas, no caso minério, para 2 plantas de peletização, no total de 12 milhões de toneladas por ano. Uau. Então, além desse desafio profissional grande, né, eu me deparei também com outro desafio. Estava tendo uma arbitragem, que é uma disputa jurídica entre 2 empresas, né, a que eu fui e uma outra. E eu passei a ser uma testemunha desse processo. Então, eu tive que aprender um outro inglês. Um inglês totalmente que era o jurídico, né? Exatamente. A estrutura gramatical está lá, está tudo, mas o que eu cresci em termos de vocabulário, especificamente sobre essa área, eu nunca imaginei que eu iria precisar. Então, eu tive que estudar muito. Legal. Ler muitos casos e... Na minha época que eu estava aprendendo inglês, você tinha 2 ferramentas para poder
estudar inglês nos meus 20 anos de idade, né? Ou era LP de música estrangeira, com as letras. Vai acompanhando e lendo. Eu adorava rock, especialmente Queen, então eu decorava a letra e ia procurar saber o significado daquilo ali. Vai ser uma dica muito boa. Ou biblioteca de escola, que hoje já nem é muito frequentada mais. Sim. Porque tá tudo no seu celular. Na palma da mão, né? A facilidade Só hoje. não aprende quem não quer. Sim. Hoje em dia tá tudo e de graça disponível, ó, 24 horas, então se você tem aquela iniciativa, não tem como não aprender, né? Exatamente. Legal. E por ser estrangeiro, a remuneração desses empregos ela é mais alta? Como é que é a remuneração média de estrangeiros que trabalham fora? Como é que é o custo de vida também? Como é que é essa balança? Sim, essa pergunta é importante porque você faz planos, né, e faz um pezinho de meia, chega lá, a realidade é um pouco diferente porque no dia a dia você não estudou totalmente a situação. Na minha primeira experiência, que foi em Hong Kong, eu fui pela mesma empresa. A empresa que me esperava lá era a mesma empresa daqui do Brasil, né, no escritório de vendas em Hong Kong. Então eu tinha ajuda de custo, tinha aluguel, tinha escola dos meninos, né, o curso de inglês da Adriana, uma viagem por ano para o Brasil. Era um pacote que eles oferecem também para cativar o empregado a querer ir para lá nesse curso. Senão você não atrai, né? Exatamente. Porque assim, você viaja sabendo que você corre o risco de não enterrar um pai e uma mãe. Porque o tempo de viagem porta a porta dava 40 horas. É muito tempo. Dando tudo certo, 40 horas, né? Mas a gente sabe que avião atrasa, que você perde um traslado para o aeroporto, alguma coisa acontece, isso pode atrapalhar, né? São inúmeros. Exatamente. Então você tem que abrir mão, você tem que saber, especialmente quando você vai para o outro lado do mundo, que isso acontece. Então tem que atrair mesmo, de alguma forma, né? Então, hoje em dia está muito mais claro para o empregado que já vai sair, porque ele já vai com uma negociação já concluída referente a bônus, participação de resultado, né? Então, ele sabe que depende muito dele, não só da empresa como um todo, mas dele, para ele ter uma remuneração variável alta. Né? No caso dessa empresa do Oriente Médio, que me tirou da ArcelorMittal, aí é o que a gente chama de hostile takeover, né? É quando vem cá que aí vem pacote realmente difícil de recusar. Porque ele tem que cobrir tudo aquilo que você já tem, né? Então tem que ser uma coisa... Exatamente. Então eu fui para o Bahrein com a minha esposa e meu filho mais novo. Ele estava começando o ensino médio. O mais velho já estava fazendo engenharia civil no Brasil. Ele ficou morando com uma irmã. Beijo, Isa. Obrigado de novo. Ele morou 3 anos com ela. Ela praticamente adotou ele como filho, né? Legal. E ela é mãe daquele rapaz que foi comigo para Hong Kong. Então foi uma troca. Sim, legal. E Gustavo fez segundo grau lá, ele fez business pela Cambridge. Foi muito bom. Foi uma experiência excelente. O inglês dele é totalmente sem sotaque nenhum. Isso, que ele já nasceu no inglês, né, praticamente. Já. E ele manteve, mesmo depois que a gente voltou para o Brasil em 2006, a gente não tinha dinheiro para colocar eles em escola americana. Muitos voltam e colocam o filho em escola americana, né? Integral, fala só inglês o dia inteiro. A gente não tinha esse recurso, mas a gente botou eles no cursinho para não esquecer nada. Para continuar praticando, que é o principal. Leandro trancou a matrícula 6 meses aqui, foi para o Bahrein e ele fez um estágio lá também, numa construtora, maior construtora do Bahrein. Que legal. Ele estava construindo a casa da neta do rei. Que uma experiência também excelente. Que legal. E a próxima pergunta que eu tenho aqui é o maior perrengue que você passou. Aí eu vou entrar no contexto do que a gente está vivendo agora e tal, que você pegou o primeiro outbreak, né, o primeiro surto do SARS, né, que é o que a gente está tendo o segundo agora, a segunda variante. Você diria que esse foi o maior perrengue que você passou? Você conviveu diretamente com isso? Como é que foi?
Foi sim, porque como eu descrevi há pouco, aqui a gente deu sorte que teve uma experiência bacana de chegar num país e no mês seguinte ter um ano novo chinês, que é a festa do ano deles, né? Sim. É o carnaval deles, vamos dizer assim. A gente também teve a infelicidade de enfrentar foi uma epidemia, porque pandemia que pega mais de 2 ou 3 continentes, né? Foi uma epidemia da SARS, que é H1N1, né? Hoje já está desenhado, já está diagnosticado, já tem vacina, mas naquela época a gente não sabia como que pegava, como que passava para o outro, qual que foi o vetor zero, se veio da China, se veio da Indonésia, se veio, sabe? Então, a gente ficava no escritório de máscara o tempo todo, ia para o escritório de máscara, eu passei aí para o escritório a pé, pra você ter ideia, saía Para evitar o 40 transporte minutos público, né? mais cedo de casa para evitar transporte público, e olha que é terno e gravata. Aquele calor, né? O calor de Hong Kong chegava a 40, 42 graus, no verão era terrível. Era justamente para ter A sorte foi que era época de inverno, né? Que é onde, né, essas famílias de coronas, né, eles têm ficam mais propensos a se espalhar. Mas eu chegava em casa, eu já entrava de cueca. Tirava a roupa toda, ia direto para a máquina de lavar. E a gente não tinha ainda noção de como que iria fazer, se ia continuar no país, se ia voltar para o Brasil. A gente estava vendo outros colegas voltando para o país de origem. Sim. E o cerco fechando, o número de casos aumentando. Isso foi... os leitos de UTI zerando. Foi praticamente a mesma história, né? A mesma história. A diferença é que lá, quem já está gripado, esquece pandemia, epidemia. Quem já está gripado já sai de máscara. É cultura deles. Para não passar para ninguém. Eles têm essa responsabilidade social. Mas eu com filhos pequenos, com um sobrinho, aquele medo de estar levando aquilo da rua para casa. Sim. Né? Então parou a escola, parou tudo. E a tensão começou a aumentar quando as primeiras mortes de enfermeiros e médicos começaram a acontecer. Aí já começou. Né? Então, teve uma velocidade, vamos dizer assim, de equipar o corpo médico, tudo, mas a gente continuou com muito medo, fizemos contato com a matriz, eles trouxeram a gente para o Brasil de volta. Nós ficamos 2 meses e meio aqui. Aí aula particular de inglês para as crianças, eu fiquei no escritório de Belo Horizonte trabalhando. E acabou o estresse de não ter leito nem nada, aí nós voltamos para lá. Isso foi em qual época, mais ou menos? 2003, foi maio. Mas 2013 era uma época também que não tinha toda essa propagação de informação, né? Que nem a gente tem internet hoje, etc. A qualquer momento a gente pode ver como é que está a situação em qualquer lugar do mundo. Como é que foi? Como é que você buscava informação? Era só na televisão? Como é que era isso? Então, como eu expliquei antes, a gente tinha colegas da mesma indústria, tinha da MBR, tinha da Samitre, que eram outras mineradoras com sede em Hong Kong. Então a gente trocava muito ideias com eles. E eles trocando ideias com as sedes da Europa, né? E a China em si, ela não deixou o vírus subir para a área mais populosa de Guangzhou, de Shenzhen, que é no sul. Ele ficou mais no cantinho próximo de Hong Kong. Teve um controle maior também, talvez até a propagação. Foi a primeira vez que eu vi tomar temperatura pelo ouvido. Então eu continuei viajando muito a trabalho de avião, chegava no aeroporto, já punha o revolvinho no ouvido, media a temperatura, aí já passava por um tubulão, né, espirrando um gás lá, que supostamente matava o vírus, né? Então, foi uma perrengue. Você imaginou que poderia viver isso de novo? Olha, outro dia eu vi uma capa da Veja de 2003.
um rapaz escaneou para mim, mandou a reportagem. Não, passou um filme tudo de novo. Uma coisa assim até surreal de pensar, né? Demais, demais. E assim, dessa vez é pior, né? Sim. Porque saiu do controle, ganhou o mundo, totalmente. né? Foi logo depois, repetindo o caso do 2013, logo depois do Ano Novo Chinês, uma comunidade grande de chineses que migraram para a Europa, especificamente no norte da Itália, onde tem a maior concentração de chineses de Wuhan, fora da China. Onde foi o primeiro surto fora da... hub de fábrica de bolsa, sapato, tudo que é de couro. Entendi. Os chineses compraram, né? E ela... Então foi onde que o norte da Itália foi o que mais sofreu. Sim. Né? Então, assim, na minha modesta opinião, se já sabia que tinha esse negócio, não era para ninguém sair do Ano Novo Chinês que foi para a China. Ficar quieto aí até a gente controlar. Mas aí começou a espalhar. E o mundo está muito mais conectado hoje, né? Sim. E também acho que tem essa coisa que o vírus também é mais transmissível que antes nessa nova mutação. Então, teve todo esse combo, né, que atrapalhou isso. E em relação à comida, como é que era? Olha, porque a China é conhecida também por comer insetos e etc, algumas comidas mais exóticas. Sim. Eu escutava muito falar isso, mas nós temos também as nossas comidas exóticas, né? Então, dobradinha, tem não sei o quê. Se você for lá para o norte, lá é olho de cabra. Aí tem feijoada, que a gente acha uma delícia, mas o estrangeiro olha que ele acha esquisito demais. Né? Então na China também não foge disso não. O que foge é que você tem o mercado dos bichos, você vai lá e escolhe o bicho que você quer comer. Aí era esquisito. A minha mãe quando foi lá me visitar, ela foi 2 vezes. A minha sogra também 2 vezes. Ela via aquelas jaulas com as cobras, você escolhia a cobra para fazer a sopa e mostrava você matando a cobra. Os animais todos vivos. Ela não acreditava, né? A gente já, eu andava por essas ruas para ir para o escritório, né? Estava acostumado. Mas é realmente muito estranho. Quando a gente viajava, encontrava com um cliente, ia para restaurantes, eles nos poupavam dessas coisas mais esquisitas, né? Então era aquela comida chinesa que a gente está acostumado a ver aqui, frango xadrez, essas coisas todas. Mas de vez em quando eles levavam a gente para os desafios. Tive a oportunidade de passar um perrengue lá em uma noite especificamente, onde a gente começou com sopa de testículo de galo. Meu Deus. Passou eu não teria coragem. Prato de macarrão com minhoca. Nossa. Uma cobra estava fazendo assim no prato assim, grossa, né? Barata d'água, que você tirava a patinha e as asas e comia, tinha que mostrar que você estava engolindo, né? E a sobremesa foi um creme de milho com ovazinhas de gafanhoto, aquela larvazinha que você estourava no céu da boca assim. Tudo delicioso. É mesmo? Sem brincadeira. Não dava nem no começo assim um pouco, sei lá. O meu colega passou mal 2 vezes. Não aguentou, né? Mas eu imagino que só... Não é pelo sabor, é pela esquisitice. É por a gente nunca imaginar que um dia vai comer isso, né? Então tem aquele bloqueio mental. Assim. Mas eu recusei uma vez, fiz questão de ser honesto com eles. Era um café da manhã e eles vêm com aquele carrinho, né, cheio de potezinhos já prontos, né? E um lá tinha 3 pintinhos de um dia. Pintinho assim, pequenininho assim, o cara pegava aquilo com um chopstick e mandava direto. Nossa. Esse meu Deus, esse aí é demais. Vale pesquisar, quem está assistindo, depois procura esses pratos, né? Eles existem mesmo. Fora o escorpião, o espetinho, né? Comi também. Tem gosto de camarão de praia. Aquele que o cara passa pro espetinho. Que isso, é gostoso. É legal, é engraçado. Mas lá também tem todas essas redes de fast food conhecidas, né? McDonald's e tudo, esses restaurantes mais
populares, assim, quem tem... O que muda é que o número 1 aqui é o Big Mac, né, com carne, lá em Pequim, o número 1 é o McFish, porque eles gostam muito de peixe, né? Essa troca, né? O Só. McDonald's ele se adapta, né? O lugar que ele tá, né? Que acho que na Índia ele não vende um hambúrguer com carne de boi, que é sagrado, né? Eles se preocupam com toda essa cultura, né? Então quem for assim, pode comer tranquilamente também, as coisas que a gente está acostumado, né? Quando a gente fazia viagens para o interior e eu tinha que levar sachê de café solúvel, eu adoro café, e não encontrava nesses lugares mais simples, né? É muito chato. Várias vezes a gente voltava de trem desse lugar, 4 horas de trem. Quando chegava em Pequim, a primeira coisa que a gente ia fazer era no McDonald's comer. Uma comida normal, assim, normal, entre aspas, de novo, que já está acostumado. Imagina a confusão que era os pratos lá. E o jeito deles comer, de sentarem à mesa. Não é falta de educação, é a educação deles. Sim. Né? A gente tem que respeitar também. Então, você vai acostumando com aquilo, puxando o dente, soltando pum no meio do jantar, né? Então... é um pouco, às vezes, confortável. É cultural, você não fuma e joga um cigarro, você tem que fumar, é complicado. Tem umas coisas que não tem como adaptar também, é um pouco mais extremo, assim, né? E para quem é da área comercial faz parte do pacote. Sim, né? Tem que ser sempre aquela... Você tem que fazer a praça ali, né? Mostrar que você está interessado na cultura, que você respeita, que você faz tudo aquilo, né? Que eles propõem. Exatamente. Legal. E quando você viajou lá e tal, quais foram os principais lugares que você indica, que você mais gostou, que você fala assim, esse lugar realmente as pessoas têm que conhecer, tanto ali na Ásia quanto no Oriente Médio? Bom, na Ásia, igual eu expliquei, tem alguns pacotes turísticos famosos que você já naturalmente vai acompanhar, que é a Grande Muralha, por exemplo. Mas não vá na Grande Muralha turística, pede um local, um agente lá para te levar numa área menos badalada, que você vai curtir ela mais. Sim, é muito cheio também, né? Não é cheio e ela não está com aquele monte de gente te puxando a roupa para te vender coisas, entendeu? Então, muito ambulante lá. Muito ambulante. Então, como ela é muito grande, são 7.000 quilômetros, né? Tem duas, especialmente, que são muito exploradas para turismo, né? Mas no meio dessas duas tem uma outra ali que vale muito a pena ir. Entendi. Né? E você curte mais. Se você tiver um guia local que saiba inglês, mais legal ainda que ele te conta a história, né? De quantas pessoas morreram para fazer aquilo ali. E você olha assim, é tudo muito lindo, mas tem uma história por trás que é meio... Que é um pouco marcada assim, né? Em Xangai vale a pena ir, porque tem um centro, lá tem o rio Pu, e você tem Pudong e Puxi, é um lado leste do rio Pu, o lado oeste do rio Pu. Então o lado Pudong é o lado antigo, da Xangai antiga, com aquelas telhadinhos. Os templos assim. E o Puxi é a área nova, mais moderna, dos prédios que estão arranhando o céu, né? Então vale a pena conhecer os dois lados. Você vê os extremos assim, né? Como que a modernidade, a globalização, ela toma conta também, né? Exatamente. E lá para o sul, na área de Guangzhou, Shenzhen, é onde tem aquelas pinturas chinesas com aquelas montanhas altíssimas, aquele rio, aquela neblina, é exatamente aquilo que eles pintam. Sim. É lindo, vale muito a pena ir. Legal, e mais ali no Oriente Médio, Dubai? Ainda na Ásia, você tem que ir no Japão na época de junho, que é a época de floração das cerejeiras. Um espetáculo maravilhoso. Eu recomendo Osaka, Kyoto, os lugares que a gente achou mais também bacaninha, com muitos templos e tudo. Malásia vale muito a pena para quem gosta de natureza, mergulho, né? Bali na Indonésia, Cebu, Filipinas, é maravilhoso, você vê muita pobreza, mas é um lugar lindo, com muitos corais, muito bonito. Quem quiser ver uma China moderna e educada, vai para Taiwan.
a antiga ilha de Formosa, né? Os taiwaneses estão até hoje discutindo separação, né? Porque eles estão mais evoluídos em termos de inglês, todo mundo fala inglês, a cultura deles é mais ocidentalizada e tudo. No Oriente Médio, Bahrein, o grande diferencial que eu vejo lá não é muito badalado igual Dubai. Então você tem restaurantes muito bacanas, cozinha internacional, aconchegantes e não tão cheios, né? Tem a Fórmula 1, que é um circuito muito legal. Sim, é isso que eu ia comentar, né? A Fórmula 1 não iria para lá à toa, assim, né? Tem que ter tudo. É claro que esses países ficam disputando quem tem mais, né? Por exemplo, Catar é um país recentemente novo. Sim. Ele achou gás junto com o Irã e levou agora a Copa do Mundo. Ele está se transformando também, é onde vem o... Está indo pelo mesmo caminho. Né? Tem o petrodólar, esse é o gás dólar, né? No caso. Então eles ficam disputando quem desenvolve mais rápido e tudo. Uma região muito rica, assim, né? De recursos naturais. Mas você vê, assim, essa discrepância de culturas, assim, porque todo mundo acha que nesses lugares são só pessoas, só tem os sheiks, só tem os milionários, Ferrari andando por todo lado, Lamborghini. Tem também essa parte mais pobre que a gente vê quando a gente visita? Como é que Tem. A minha família, ela é originária da Síria. Meu avô, pai do meu pai, veio da Síria com 16 anos para o Brasil. Então nós temos esse heritage, né? Essa coisa que a gente, vamos estudar nossas raízes e tal. A gente fez até uma festa da família, todo mundo vestido de árabe. 3 anos atrás, ficou muito legal. Então a gente faz questão de visitar a casa de um árabe, ver como é que é. E a minha secretária me proporcionou isso várias vezes. Que legal. Chamava para ir na casa dela, chamava os irmãos e as irmãs dele, tudo, família grande, né? E ensinava a comer, tinha gente que não falava nada de inglês, aí tinha que chamar ela para... Muito bacana. E assim, é um lugar... o Oriente Médio em si já traz essa curiosidade por ser muito antigo, e você vê que aquelas pessoas venceram as adversidades de morar no meio de um deserto, né? Então, Bahrein significa em árabe 2 águas. Bahrein. Por quê? É uma ilha e em volta dela você tem a água do mar, é claro, mas debaixo tem um bolsão de água doce. Então foi uma região muito disputada. Alexandre o Grande esteve por lá, invadindo lá, por causa dessa variedade que tinha de vegetação em função de você ter uma irrigação natural. Então ela foi exportadora de tâmaras muitos anos. Uma delícia a tal da tâmara, né? E todas essas especiarias, além de cozinha, inúmeros tipos de chás, né? E tem toda uma cultura de você sentar, saborear o chá, aí tem a ordem das coisas que são servidas, né? E a culinária árabe é maravilhosa, eu sou suspeito de falar. Em casa. Muito gostoso, e tudo fresquinho, o pão sai fresquinho na hora lá, o pão árabe. E Dubai, por exemplo, quando a gente visitou lá, a gente teve a oportunidade de ir para o deserto, participar de um jantar junto com os nômades, né? Do jeito antigo, segurando o seu espetinho de churrasco ali de pau, né? Turquia, que é ali no meio termo entre Ásia e Europa, né? Sim. Minha mãe tem muita vontade de conhecer. Nossa, a gente foi lá na Capadócia, então demos sorte que o nosso balão conseguiu voar. Que legal. E não só esses passeios mais, vamos dizer, manjados, né? Nós visitamos residências cravadas na rocha, né? Fomos lá onde São Jorge, né? Ficou famoso. Turismo mais raiz, assim, né? Você tem que ir, mas a gente tinha um brasileiro que morava lá. E conhecia tudo, né? Ele fez tudo pra gente. Sim, legal. Sabe? É isso que eu recomendo, você fugir de pontos turísticos badalados, sabe? Você não vai conhecer a essência do lugar mesmo. Verdade. Né? Você quer ir em Minas, você quer conhecer Minas, vai pra roça, não é assim?
totalmente diferente, né? Exato, aí você vai ver a natureza e tudo. Então, Uhum. Bahrein me surpreendeu porque não é, tirando a Fórmula 1, que é recente, né? Uhum. Não é um lugar muito falado, você fala mais de Abu Dhabi, né? Linda, Abu Dhabi é linda, aquela mesquita lá, uma coisa maravilhosa. Uhum. Mas foi, visitou, tirou foto, beleza. Foi, acabou, né? Os meus filhos querem voltar. Sim. Não é Ficou nem muita nesses, coisa nesses pra- lugares assim mais. Não é nem ir pra. Eu quero ir para Dubai de novo. Esses Exatamente. lugares que tem mais histórias, assim, mais lugares diferentes. Né? Exatamente. Eu chamo mais atenção. E assim, cultura, né? É importante você levar consigo, aonde você for, a sua cultura. Sim. O brasileiro, por exemplo, um cara extrovertido, Uhum. faz muitos amigos. Tem muita gente que fala que a cultura do Brasil é alegria. Sim. Tem gente que fala que é samba, tem gente que fala que é futebol, Uhum. a comida. Não, eu acho que é a nossa alegria, espontaneidade, Sim. né? A gente Ser aberto, agrega né? Ser pessoas em acolhedor. volta da gente. Sim. Né? Então, onde a gente for, a gente levar isso junto com o pacote do inglês, que não pode esquecer, né? Sempre. É, O inglês sem inglês nada disso é possível, né? Tem um detalhe. isso mesmo. Então, legal demais. Tem mais alguma coisa que você queria contar para quem quer ter essa experiência, para quem tem desejo, tem esse sonho, só para a gente fechar essa entrevista? Eu conheço muita gente que fez a vida lá fora, chegando lá com um inglês muito macarrão, né? Mas esses caras venceram, porque eles não tinham vergonha de falar e de errar, de aprender, e errar de novo, e aprender Isso é o de principal, novo. né? As pessoas não querem errar hoje em dia, né? Mas o erro é o que te propicia a mudar e chegar no lugar certo. Isso mesmo. Então, assim, tem que ter um pouco de cara de pau. Ah, eu não vou naquele grupo não, porque eles falam inglês muito bem, eu não vou não. Vá, procure seu espaço, porque, assim, o mundo precisa dessas pessoas que têm coragem, têm iniciativa, têm vontade e expressam isso com ação, né? Não ter medo, não ter vergonha. Lá no Bahrein tinha muitas meninas que iam para lá para ser manicures lá. Não falava nada de inglês. Sim. E eu conheço várias delas, várias sim, minha esposa conhece mais do que eu, que se deram bem com os locais, casou, foi para os Estados Unidos com um soldado americano, casou para lá, foi como manicure. Não sabia nada de inglês, foi aprendendo, né? Aquela luta de todo dia. Mas se você tiver condição de se preparar com antecipação, né, Gabriel? Para pular essa parte, Sim. né? Já chega muito à frente. Você já chega mais à frente de muita gente. Muito mais. Né? E lá no mundo árabe tem uma frase que fala o seguinte: você pode levar o camelo até a beira da água, mas beber água é com o camelo. Sim. Legal. Então depende da gente, né? Sim, um lampejo de coragem pode mudar toda a nossa vida. Exatamente, Do exatamente. que ficar ali retraído, com medo do insucesso. Eu acho que ninguém chega no sucesso de cara, né? Então, você tem que errar muitas vezes, tem que ralar muito e depois de muito esforço que a gente consegue chegar no nível que a gente quer. Nada é fácil, assim, né? Então, eu acho que o inglês seria o primeiro passo, assim, porque eu acho que o brasileiro, o principal dele é isso, ele tem medo, ele quer ser perfeito, ele se compara muito, ele quer ser como os outros, né? Então, se a gente tem essa confiança, você tem essa confiança no seu inglês, que você é capaz, que você consegue aprender, eu acho que você consegue mudar totalmente sua história e a gente tem um exemplo aqui, né? Então, é isso, Aldo. Muito obrigado por aceitar o convite, por ter vindo. O papo foi muito bom, muito agradecedor. Espero que vocês gostem também, Tchuli. E é isso. Em breve a gente volta com mais entrevistas, mais lugares ao redor do mundo. E é isso aí. Semana que vem tem mais. Valeu!